você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Começa agora o AgroMais Entrevista. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a baunilha. Sim, um condimento muito utilizado, principalmente na feitura de doces, bolos, brownies. E você sabia que a baunilha é um produto originário das Américas e ocorre aqui no Brasil? No entanto, grande parte do produto que a dona de casa compra lá no supermercado é um produto artificial. Isso ocorre por causa da baixa oferta do produto. Só que agora os pesquisadores começam a identificar na baunilha uma boa fonte de renda para os pequenos e médios produtores. E para falar sobre este assunto, nós convidamos para o programa de hoje o Carlos Moraes, ele que é da equipe de agroecologia da Emater aqui do Distrito Federal. Carlos, obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio hoje. Um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, Leandro. Então vamos falar um pouquinho da baunilha. Eu disse que ela é originária aqui das Américas e que boa parte do produto que se compra, ele é um produto artificial. Agora, por que isso acontece? Quer dizer, não tem demanda, não se investe nos sistemas produtivos para que a oferta, de fato, ofereça um produto natural, que é um produto nobre, né, consumido por restaurantes renomados, essa coisa toda, por grandes cozinheiros? Vamos tentar responder em partes, para ficar mais fácil. Realmente, o que se produz de baunilha natural no Brasil, eu posso até arriscar dizer, no mundo inteiro, não consegue atender a demanda pelo produto de baunilha natural. É só resgatando um passo atrás. A baunilha é um fruto produzido por uma orquídea e essa orquídea é a única que produz um fruto comestível, a orquídea baunilha. No Brasil, a gente tem, aqui na região do Cerrado, nós temos pelo menos umas 9 espécies que ocorrem. Que são conhecidas. Que são conhecidas pelas comunidades tradicionais. Nós temos comunidades calunga, que são, na maior parte, extrativistas, mas receberam informação já há um tempo atrás de iniciativa privada, da Embrapa, recentemente, e já tem algum tempo por nós da Emater, que estamos acompanhando, orientando a forma de cultivar a baunilha, para reduzir o risco de possível extermínio das plantas num ambiente natural. A gente sabe que, dependendo da forma, porque isso cria expectativa. A baunilha é o segundo condimento mais bem remunerado mundo afora e isso alerta os interessados, os especuladores na comercialização. Você me dizia que é algo parecido, por exemplo, se a gente fosse colocar no paralelo, algo como o açafrão produzido na Espanha. Na Espanha, exatamente. Né? O açafrão é o condimento mais bem valorizado, a baunilha é o segundo. Então, para evitar risco de possíveis depredação da planta no meio natural, nós estamos investindo em treinamento aos produtores, às comunidades tradicionais e aos produtores tradicionais da agricultura familiar. Para produzir, é uma planta relativamente fácil de conduzir. É uma orquídea. O que você está me dizendo é que ela ocorre em meio natural, quer dizer, no meio do cerrado? Ela ocorre no cerrado, nós temos plantas ocorrendo no cerrado. E o que se está tentando fazer é, de alguma maneira, domesticar esse processo, é trazer para sistemas produtivos que atendam uma demanda de mercado, por exemplo. Eu não usaria a expressão domesticar, porque ela já vem sendo, de alguma forma, utilizada pelas comunidades indígenas. E nem é adequada essa expressão que eu usei para todos. Ela já vem sendo utilizada pelas comunidades indígenas. Só para a gente resgatar um pouco da história também, desde os astecas, os índios da floresta amazônica, da Mata Atlântica, essas comunidades já utilizavam, de alguma forma, o fruto da baunilha para aromatizar bebidas, no caso dos astecas, para aromatizar a bebida de chocolate, que foi isso que cativou os colonizadores, levar a baunilha para a Europa e mundo afora. E lá não funcionou, né? E lá demorou muito tempo a funcionar, nós temos mais de 200 anos, 300 anos de colonização, e isso aqui no México parou-se de cultivar da forma como era tradicionalmente. O México, nos últimos 10, 15 anos, vem tentando resgatar essa cultura por conta da história, por conta da culinária. A polinização natural, né? O cultivo da baunilha, porque eles simplesmente tinham deixado abandonado o cultivo da planta. Mas com o crescimento da demanda da baunilha natural, todos os países de origem, inclusive o Brasil, têm investido no cultivo da espécie. Então, o primeiro passo é você proteger as espécies que a gente tem. Essa é a primeira preocupação. Porque ela não pode virar uma corrida do ouro, né? Senão daqui a pouco a gente não tem as áreas de origem com a espécie para
possível. As originárias, resgate, exatamente para reabastecer os bancos genéticos. Cruzamentos, olha só o que é que está acontecendo hoje em Madagascar, tem problema, eles levaram daqui 2, 3 espécies que vêm sendo cultivada há dezenas de anos, e esse material teve erosão genética. E eles hoje procuram a origem, as baunilhas de origem, no caso, no Cerrado nós temos a baunilha pompona, como uma das formas de resgatar ou fazer melhoramento genético, cruzamento, hibridação, para fugir desse problema de erosão genética. Uhum. Então, é preciso ter essas plantas no ambiente natural para evitar o risco de danos. A gente tem orientado os coletores, os extrativistas, os agricultores a plantar, a instalar viveiro de produção própria para o consumo e eventual comercialização dessas primeiras produções. Ou seja, deixar o sistema extrativista e passar por um sistema de cultura. Isso, para ser mais racional. Uhum. E essa transição, Carlos, como é que ela se dá? É um processo fácil? Como é essa técnica ou como são as tecnologias envolvidas para isso? É um processo fácil, mas é um processo lento. Não tem como fazer milagre. A planta só vai florescer depois de 3, 4 anos de cultivo. Em alguns casos, até mais. Se a gente levar material de semente para germinação em laboratório, esse material vai florescer com 10, 12 anos depois de cultivo. É uma orquídea. É uma orquídea. Uhum. Quem é produtor ou quem cultiva a orquídea sabe disso, elas demoram a florescer. Nós não estamos falando de um sistema no qual você vai implantar um modelo produtivo na propriedade e vai colher frutos em 2, 3 anos. Isso, tem que ter pelo menos essa paciência, esse tempo. É o mínimo que se pede para esperar, de 3 anos para começar a ter as primeiras flores. E aí, seguindo nesse raciocínio, vamos pegar daí. A planta floresceu hoje, eu faço uma polinização artificial, ela vai gerar um fruto que vai ficar maduro só daqui 9 meses. Em algumas espécies, 11 ou 12 meses, para ficar maduro, para chegar no ponto de colheita. Mas ainda não tem aroma e sabor de baunilha. Esse é um processo que acontece em uma cura. O fruto precisa entrar em dormência e desenvolver substâncias os alcaloides que vão dar aroma e sabor de baunilha para o fruto. Isso vai mais um período de 3 meses. Então, se eu for somando aí, floresceu com 3 anos, esperou 9, 10 meses, quase 1 ano para o fruto amadurecer, são 4 anos. Mais 3 meses são 4 anos, quase 4 anos e meio de trabalho para você ter a colheita do fruto. A primeira colheita, mas se eu introduzir um modelo rotativo, eu posso ter uma colheita... Não, aí você anual, tem colheita todo ano, depois que ela começa a produzir. Isso é só para iniciar a produção. Mas não é algo que vai te dar um retorno. Não é um pé de alface que você planta hoje e come daqui 30 dias. Mas é um produto que é altamente valorizado no mercado, a gente até falou sobre isso logo no início. Isso. O que significa o produto muito valorizado no mercado? Até falei que a alta gastronomia tem muito interesse por esse produto, a gente sabe disso. Sim. Chefes de cozinha acorrem aí as bagas de baunilha exatamente para preparar gostos diferentes. Esse diferencial ele significa o quê, no fim das contas, Carlos? Porque o produtor não pode deixar de considerar a ponta do lápis, né? Sim. O dinheiro, quer dizer... Isso reverte efetivamente em maior lucratividade? Claro, a gente está falando num contexto de uma propriedade que vai num sistema de agrofloresta, não há dúvida quanto a isso, né? Agroecológico, em que você vai ter várias ofertas de produtos. Você não está falando no sistema de monocultura, no qual a colheita te dá o rendimento anual. Mas dentro desse contexto hoje, se botasse no papel, isso valeria a pena você vislumbrar isso como um modelo produtivo? Estou falando do ponto de vista econômico. Sim, Daqui a pouco a gente fala do ponto de vista cultural, evidente, sobre isso. Sim, já mencionamos um pouco do ponto de vista ecológico, ambiental. Tem que ter esse equilíbrio ambiental, econômico, social. Não sei se seria inteligente aqui falar em valores, mas eu vou arriscar a falar então. É fácil conseguir produzir aí 100 quilos de baunilha por hectare. Estou aqui subestimando a produção, para a gente ter um valor aproximado. 100 quilos por hectare seria algo bem factível. Sim, até mais que isso, mas vamos tomar por base uma quantidade pequena para a gente ter
a preço de... Vendo o preço que está sendo comercializado baunilha aí afora, em torno de $800 o quilo. O dólar a preço de R$5, não vejo muito... Um pouco mais, não vejo muita cultura que consiga competir com um produto como esse em pequenas áreas. Né? $800 em média por quilo. Você vai ter, realmente, algo que se você colocar na ponta do lápis... Então assim, mas assim, também não é um milagre, não cai do céu esse dinheiro, é preciso trabalhar. Claro que a gente está fazendo envolve muita mão de obra na polinização, porque você precisa polinizar flor a flor, e manual. Não podemos esperar que o nosso polinizador natural venha fazer isso. Então, uma atividade que se encaixa perfeitamente para a agricultura familiar, onde você tem os membros da família, pai, mãe, filho, neto, sobrinho, avô, trabalhando, que é uma atividade leve, mas requer tempo. Você precisa polinizar quando a planta começa a florir, você precisa polinizar flores todos os dias durante um período da manhã. Se passar, perde. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse sistema produtivo. Vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente volta já. Não saia daí, a gente volta rapidinho. Até daqui a pouco. Nós voltamos com o segundo bloco do AgroMais Entrevista, hoje falando sobre o mercado da baunilha, um produto que ocorre aqui nas Américas e também aqui no Brasil, mas que é muito pouco aproveitado. Para falar sobre este assunto, nós convidamos o Carlos Moraes, ele que é da equipe de agroecologia da Emater, aqui do Distrito Federal. Carlos, continuando a nossa conversa, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre a história, as potencialidades que o mercado da baunilha tem, quer dizer, a rentabilidade que tem. Sim. A gente, claro, está fazendo uma projeção, o mercado é uma coisa que se ajusta lá no fim das contas, mas aí quando a gente começa a olhar para um mercado mais organizado, vamos dizer assim, a gente não consegue vislumbrar hoje no Brasil, principalmente aqui no mercado no Centro-Oeste, eu pelo menos não consigo vislumbrar a curto prazo um mercado organizado onde a oferta seja perene de baunilha natural. Mas eu também me lembro que se a gente pensar 30, 40 anos atrás, o kiwi, que lá no Rio Grande do Sul chamava de kiwi, né, também era uma fruta exótica, pouco se encontrava. Talvez se possa estar olhando para um mercado mais ou menos como esse, das frutas que antes você não tinha, frutas que hoje fazem parte do nosso cardápio diário, que frequentam a nossa mesa com regularidade, que antes, há 30, 40 anos atrás, era algo muitas vezes que quase não se via, né, na mesa dos brasileiros. Pode ser por aí? Claro que sim. Você deu o exemplo do kiwi, eu te dou o exemplo da pitaia. Pitaia, outro exemplo. Que é um fruto que até 8, 10 anos atrás a gente não... Assim, era raridade você encontrar... E que é um cacto, né? Nas frutarias, isso. À disposição para o consumidor. E eu espero isso da baunilha para os próximos... Eu sou otimista, eu gostaria de ver isso nos próximos 5 anos. Mas vamos jogar aí uns 10 anos para frente. Considerando que é uma planta que requer muita mão de obra, como a gente estava falando da questão da polinização, flor a flor, no período de polinização. O que significa também uma baixa oferta hoje de indivíduos para um plantio mais intensivo. A gente faz assim, se você colocar esse produto hoje de acesso, assim, o cultivo, disponibilizar o cultivo, as informações de técnica de produção dessa planta para o país inteiro, dificilmente você vai ter grandes áreas de produção mecanizada, por exemplo. É uma planta que não dá para você fazer isso mecanizado. Nós temos restrição para o cultivo dessa planta em alguns casos. O mais importante, acho que o mais... a questão da mão de obra que é mais difícil, né? Você não tem primeiro que você não tem mão de obra treinada, como você acabou de falar. Depois, mesmo se você tem a mão de obra treinada, não tem volume para você ter muitas pessoas trabalhando numa área de 1 hectare que vai precisar ir 20, 30 pessoas polinizando. Porque a polinização é feita manualmente. Manualmente, flor a flor, Leandro. Hoje a gente pode comparar com o manejo que é feito no morango aqui em Braslândia, aqui no Distrito Federal. Você tem necessidade de ter 20 a 30 pessoas conduzindo a colheita do morango. É um manejo fácil? É um manejo fácil. Mas é intensivo. Isso. Requer muita mão de obra. É uma atividade que se encaixa muito bem com a agricultura familiar.
por conta da condição da família, de ter na família pai, mãe, filho, neto, sobrinho, junto, morando junto, trabalhando junto. E a polinização natural, ela é muito difícil? Não haveria como introduzir? Não, é simples. Não vejo como mecanizar. É uma flor super delicada. Talvez, se for pensar que inteligência artificial, que a coisa anda a pleno vapor, né? Mas não ocorreria amanhã. Né? Não ocorreria amanhã. De polinizar uma flor com a delicadeza, e inclusive a mão de obra que tem maior sucesso nessa polinização, mão de obra feminina, que tem uma mão menor, uma mão mais leve, mais delicada. Não vai ser uma mão nossa que vai chegar lá e na maioria dos casos, quebrar partes da flor importantes para a polinização. É um trabalho delicado. Uhum. A biologia, a utilização, por exemplo, de insetos, a gente teria disponibilidade de introdução? Porque a gente sabe que o maracujá, por exemplo, ele depende muito também da... A abelha que faz essa polinização é uma abelha confundida, inclusive, com a mamangava, que é a abelha que faz a polinização do maracujá. É uma abelha grande. Ela entra na flor e faz esse trabalho de fecundação. Mas não é do nosso costume, ou pelo menos dos nossos agricultores, de conservar esses ambientes de nidificação, de moradia dessas abelhas. Elas assustam porque são abelhas muito grandes. Mas é possível, esse é um caminho, que é o lado ambiental, ecológico, que a Emater vem buscando orientar os agricultores. Preservar os ambientes ou oferecer ambiente de moradia para essas abelhas solitárias. Essa questão da transferência da informação ela é importante, porque lá no Ceará eu conheço uma história de que os produtores de maracujá lá eliminavam a mamangava exatamente porque consideravam que ela era uma inimiga, quando na verdade ela era uma grande amiga. Então, o que eu quero dizer com isso? Esse conjunto de informações, essa transferência de informações que vocês estão reunindo, e que hoje ela ainda está muito restrita no que diz respeito às comunidades tradicionais, e aí você me diz que é um otimista e acha que a médio prazo nós poderíamos criar mecanismos ou instrumentos e sistemas que pudessem levar a baunilha em uma oferta mais perene no mercado e claro, naturalmente, com isso também reduzindo o preço para o consumidor final, sim, sem deixar de garantir o lucro do produtor. Mas eu te digo, como trabalhar essa transferência hoje, que hoje é mais afeita às comunidades tradicionais, para sistemas produtivos mais organizados em propriedade de médio e pequeno porte, por exemplo. Como despertar o interesse dessa comunidade para um produto que vai levar um tempo para começar a produzir, né? Isso, vai levar um tempo porque a planta é lenta. A gente falou isso no primeiro bloco, talvez quem pegou no meio não tenha entendido. Ela leva mais ou menos uns 5 anos para começar a produzir de forma mais efetiva, mais perene. No mínimo... Produção anual, né? Isso, no mínimo 3 anos para começar a florescer e daí para frente flores e frutos todos os anos. A Emater trabalha com metodologias participativas em treinamentos, em cursos, em palestras, em oficinas de produção. No nosso dia a dia, nós já temos essas programações inseridas. Realizar pequenas oficinas. Junta aí 8, 10 pessoas interessadas no cultivo da baunilha e nós passamos informações básicas de cultivo, de preparo do solo, de condução da planta, de tutoramento. E como a planta oferece essa condição de tempo para a gente fazer esse treinamento, não vou chegar nos primeiros dias de treinamento ensinando a fazer polinização. Eu tenho um tempo até a planta se desenvolver, orientando como conduzir, como tutorar, como ter os tratos culturais de eventuais insetos que venham trazer algum problema, as adubações, irrigação, exatamente. Até 2, 3 anos, quando elas começarem a florescer, que aí a gente entra no treinamento da polinização. E, em seguida, os cuidados com cura, porque esse é o gargalo hoje para essas plantas que a gente tem no Brasil. No Brasil só não, a maioria dos países de origem, porque as plantas que foram para Madagascar, por exemplo, 2 espécies principalmente, Vanilla planifolia e Vanilla tahitense, os estudos estão todos voltados para essas 2 espécies. Então, tem tecnologia de produção, de manejo da cultura, de processamento, de cura, para essas 2 espécies. Quando você coloca essas 2 espécies comparadas às nossas,
não tem muita informação. A Embrapa tem agora, recentemente criado, ano passado, um banco de germoplasma, colocando essas espécies em estudo. Mas, só para você ter uma ideia, se eu for comparar peso, volume dos frutos que nós produzimos aqui com as nossas baunilhas e os frutos produzidos em Madagascar, os nossos têm 5, 6 vezes mais peso e volume. Muito mais material a ser desidratado. Mais massa, no fim das contas. Mais massa, Aromas e sabores diferenciados. Quer dizer, as potencialidades são... As potencialidades são muitas. E você me disse que são várias hoje das espécies que nós temos, quer dizer, a probabilidade de encontrarmos outras tantas que possam despertar mercados mais específicos ainda, talvez seja um portal aí que a gente ainda não consiga compreender, né? Eu fiquei sabendo recentemente que tem empresa de cosmético produzindo perfume de baunilha. Você chegar lá na ponta, lá no extremo, para as senhoritas que estão na cidade aí querendo se perfumar com perfume de baunilha. Mas nós estamos falando aqui de um produto para consumo. Que essas já são identificadas, né? Essas duas que você me falou são as duas que hoje são, digamos assim, as eleitas para introduzir em sistemas produtivos nas propriedades. Vanilla planifolia e Vanilla tahitense. Essas são conhecidas internacionalmente. Em qualquer lugar que se conseguir produzir, tem comércio garantido. Mas outras tantas que se possa ter potencialidades também, se poderia, a partir daí, desenvolver o sistema produtivo? Exatamente para Madagascar, que é o centro de maior produção mundial hoje de baunilha, para eles conseguirem manter as baunilhas deles em condições de produção, ou vamos dizer assim, para reduzir o risco de erosão genética, eles estão recorrendo a baunilhas nossas para fazer os melhoramentos genéticos. Fazendo um reforço genético. Isso. Então, elas todas têm diferentes graus de importância por aroma, sabor diferente, mas muito mais importante pelas condições genéticas de se manter essa variabilidade, essas condições de produção mais permanente. Pelo que eu estou entendendo, Carlos, quer dizer, a gente sabe de todo o potencial do mercado, mas ele ainda tem um amplo campo para ser explorado. Estamos engatinhando, eu poderia dizer assim. Quer dizer, quantas espécies a gente hoje tem mapeadas com possibilidade, de fato, de se tornarem produtos comerciais? Já é possível identificar? Aqui no Cerrado nós temos Vanilla pompona, que é a vedete do Cerrado. Já se criou polêmicas a respeito dessa baunilha, né? Mas são as plantas, essa é a espécie cultivada nessas comunidades tradicionais, dos Calungas aqui em Cavalcante, em Goiás Velho principalmente, e Minas Gerais tem algumas comunidades também trabalhando, mas mais importante aqui nessa região do Cerrado. Mas tem uma baunilha que é de origem da Mata Atlântica, que é da minha história de infância de consumo no leite, no curral, com açúcar e aromatizado com baunilha, a Vanilla baiensis, conhecida popularmente como baunilha baiana. Ela é um pouco menor, um aroma um pouco diferente da pompona. Na verdade, assim, todas elas têm algo de diferente em sabor e aroma que pode ser explorado. Nós já fizemos alguns encontros para avaliação sensorial com chefes de cozinha aqui de Brasília. Uns 5, 6 pelo menos, fizeram essa avaliação sensorial e aprovaram tanto a baiana quanto a pompona, que é mais comum. Tem outras espécies com aromas e sabores diferenciados, mas esses chefes de cozinha já nos garantiram que tudo que produzir aqui em Brasília eles compram. O que abre mais possibilidades, porque se duas conseguem permitir com que você tenha combinações aromáticas distintas num campo. Imagine um mix com 5, 6 plantas diferentes. Eu fico imaginando em termos de um mix de 5, 6 plantas utilizadas não só na gastronomia, mas também na indústria de bebidas. Sim, esse é o lado que eu acho que, no meu caso, que é muito mais atrativo. Eu posso consumir mais bebida do que doce, sabe? Então, nós tivemos receitas específicas de creme brulee. Foi a primeira vez que eu comi um negócio desse, achei muito chique, muito bacana, mas o sabor e o aroma da baunilha domina no creme. Um desses chefes de cozinha preparou isso para o grupo de produtores aqui em Brasília. Então, mostrou
a pontinha do iceberg do potencial que essa planta tem para receitas caseiras, para você saborizar um sorvete caseiro. Não vou nem levar isso agora para a indústria, porque o consumo nas sorveterias é muito grande. Se eu fosse dono de uma sorveteria, eu não ia me prender à produção de baunilha, ao processamento de baunilha natural, porque ainda é muito pequeno. Pode inviabilizar a sorveteria do sujeito lá que está comercializando. Então, ele acaba caindo no comércio utilizando o extrato artificial. Mas é possível a gente começar a produzir para esse mercado de Brasília, pelo menos, o extrato feito com a baunilha natural, porque a gente consegue multiplicar isso com um extrato alcoólico. E aí, quando se fala em extrato alcoólico, a gente pode saborizar licores e outras bebidas que você pode introduzir a baunilha como saborizante. Tem vodka no mercado com baunilha. Mas vamos trazer de novo para a comida os pratos doces e pratos salgados. Algumas espécies se dão melhor nessas receitas doces e salgados. A gente acaba conhecendo um pouco dessa gastronomia quando traz esse chefe de cozinhas preparando essas receitas. Então, pela variedade de planta que a gente tem, de espécies de baunilha, nós temos campo e potencial para desenvolver baunilhas específicas para receitas doces ou para receitas salgadas. Maravilha. Carlos, para quem está pensando assim, puxa, mas eu vou e prestou atenção naquela informação inicial, quer dizer, o resultado começa a vir com mais efetividade depois de 3, 4, 5 anos, né? Isso, e daí para frente segue normalmente. Ele é perene, porque há um sistema de rotação naturalmente. Mas isso acontece para o criador de vaca, que vai ter bezerras e vaca em produção depois de 2, quase 3 anos. A gente tem que pensar que é mais uma alternativa também a ser introduzida. Agregar valor à renda da família. Um sistema equilibrado de produção dentro da floresta, né? Sim, se for pensar em um ambiente de agrofloresta, a baunilha é uma planta que é desse ambiente. A baunilha, o café, o cacau, o cupuaçu, a pimenta do reino, tudo isso pode ser cultivado em sistema agroflorestal. Maravilha. Eu acho que essa abre uma grande possibilidade. Quem estiver interessado no assunto pode entrar em contato com a Emater aqui no Distrito Federal. Procure os escritórios da Emater mais próximos da região. Nós temos 15 escritórios da Emater espalhados no Distrito Federal. Mas existem pesquisas no Brasil inteiro. Se for procurar a estrutura da Emater Brasil afora, nós temos escritórios em 5.400 municípios, quase na totalidade dos municípios. Quem interesse está assistindo, não se trata apenas de uma questão, a gente está falando aqui do Distrito Federal, mas não há dúvida que as pesquisas também ocorrem no Brasil inteiro a respeito deste assunto. Isso, né? Aqui para Brasília nós vamos inclusive adotar a marca de Brasília. Nossa baunilha vai se chamar Baunilha Brasília. Que maravilha. Então vamos lá botar a baunilha de Brasília para o mundo todo. Carlos, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço pela oportunidade. Um assunto realmente muito interessante, porque este é um mercado que ele é muito específico, é um nicho de mercado que pode garantir uma renda porque vislumbra aqueles mercados que remuneram de maneira mais positiva, não é isso? Para a agricultura familiar, que é essencial. Maravilha, Carlos. Obrigado mais uma vez pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade. Para você que esteve conosco, muito obrigado pela gentileza, pela atenção e a gente se vê. Até lá. Tchau, tchau.